Helenistas e judaizantes. Mas em breve, a expansão espontânea do cristianismo vai deparar com uma nova dificuldade. Já não se tratará de lutar contra a desconfiança mordaz dos adversários, mas de decidir entre duas tendências que parecerão igualmente respeitáveis no seio da comunidade primitiva, com todos os riscos de uma dissensão e de uma cisão que tal escolha comporta. Em Jerusalém, cresceu o número dos fiéis vindos da diáspora por toda a parte do império. Formaram-se núcleos de cristãos no interior dos bairros judaicos. E este fato vai suscitar graves problemas teóricos e práticos, de cuja solução dependerá, em grande medida, o futuro da Igreja e da fé. Para compreender bem esta questão, é necessário situar-se novamente dentro das perspectivas judaicas. Em Israel, desde havia muito tempo, coexistiam duas correntes espirituais que determinavam atitudes contrárias com relação aos estrangeiros. Uma delas era o particularismo. Lembre-se que vem de particular, de um só, né? Que insistia com orgulho sobre a eleição única do povo das tribos e que, por isso, sublinhava com justa razão que só uma feroz resistência às contaminações pagãs lhe tinham permitido sobreviver e levar a cabo a sua missão. Ou seja, vamos ficar no particular, vamos ficar nessa visão específica, estreita, se você preferir. Afastava com violência a nação santa das raças malditas desde a origem, cujo simples contato já era uma mancha. O legislador encerrou-nos, isso abre aspas, né? O legislador encerrou-nos dentro dos muros de ferro da lei, para que, puros de alma e de corpo, não nos misturemos com nenhuma outra nação. Dirá a carta de Aristeu, um escrito judaico do século II, do século II. Indo da simples repulsa ao ódio mais ativo, este sentimento acabaria num exclusivismo de que muitos textos bíblicos nos oferecem provas. Era este, de um modo geral, o sentir dos judeus de Jerusalém e da Palestina, que cerravam fileiras em torno do templo, na recordação ainda tão dolorosa de todos os sofrimentos que os estrangeiros haviam infligido à Terra Santa e que ignoravam soberbamente o mundo. Mas sempre existira também, na consciência de Israel, uma outra corrente universalista, ou seja, de todos, né? E respeitadora do estrangeiro, que acolhia todos os homens de boa vontade, que não lançava anátemas, ou seja, maldições, sobre os pagãos, e que arrastará os judeus mais generosos na direção que Jesus apontará. Estes crentes não encaravam com ligeireza a promessa feita a Abraão. Ligeireza aqui, entenda leviandade, né? É, Bom, a gente vai entender melhor vendo a promessa. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então não é um modo de dizer em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Efetivamente, de ti todas as nações serão abençoadas. Então nós temos que sim pensar na felicidade das nações. Nem a profecia de Jeremias, que previa um tempo em que todos os povos conheceriam a Deus, nem as ordens dadas a Jonas, quando este relutava em dirigir-se aos ninivitas. Para esses judeus universalistas, a missão do povo eleito estava definida nas admiráveis palavras do velho Tobias. Abre aspas. Se o Senhor vos dispersou entre as nações que o ignoram, foi para que lhes contasseis a sua glória e fizesseis reconhecer que ele é o único, o onipotente. Fecha aspas. Isso está em Tobias capítulo 13, versículo 4.
Era sobretudo nas comunidades da diáspora que se manifestava essa tendência universalista, o que é de entender, o que é muito compreensível, né? Você está ali no meio de outras gentes, é compreensível que você acabe aceitando mais, né? Em Jerusalém era algo excepcional. A respeito do sapientíssimo Rabi Gamaliel, esse Rabi Gamaliel viveu da metade do século I a.C. até o ano 50 depois de Cristo, um dos mais ilustres doutores da lei, comentava-se com escândalo que aprendera o grego, que convivia com pagãos e que chegara até o extremo de mergulhar, como se fosse uma simples piscina, na água dos banhos dedicados ao ídolo Afrodite. Nas colônias, pelo contrário, permanecendo embora unido ao templo por laços sólidos, o judaísmo sofrera, no decorrer dos séculos, uma lenta transformação. Ocorrera uma abertura de espírito. Falava-se língua nova, o grego, necessária para os negócios, a ponto de se esquecer o arameu dos antepassados e de não se usar o hebreu senão como língua litúrgica. A civilização pagã oferecera a esses judeus dispersos as suas tentações e o seu encanto, mas também as suas oportunidades de enriquecimento espiritual. Já não era para eles apenas o reino do demônio. Pelo contrário, a parte alguns apóstatas que haviam sucumbido de corpo e alma, a maioria dos fiéis da lei pensava em trazer os pagãos para Javé. O lugar em que melhor se desenvolveu essa tendência foi Alexandria, no Egito. Em contato com o que o mundo helênico tinha de mais sutil e refinado, a enorme colônia judaica, lembre-se, 2 bairros de 5, né? Dessa metrópole, germinara em estranhas plantas espirituais, enraizadas ainda no solo da tradição mosaica, mas erguendo seus caules em pleno céu grego. Ali, no dizer de uma tradição mais simbólica do que histórica, o faraó Lágida Ptolomeu II mandara traduzir os livros santos de Israel por uma comissão de 70 sábios e as respectivas versões, concluídas todas simultaneamente ao cabo de 70 dias, tinham coincidido miraculosamente. Constituíram a Septuaginta, os 70, cujo texto há de espalhar-se por toda parte. Bom, a Septuaginta se fala muito, né, quando se fala de traduções da Bíblia, né? Deixa eu só algumas notinhas, né? Dinastia Ptolomaica, nós estamos falando da dinastia macedônica que governou o Egito de 303 a.C. a 30 a.C., né? Depois nós temos Ptolomeu II, que viveu de 309 a 246 a.C. E acho que é isso, né? Então lembre-se, essa história na verdade é bem famosa, né? Então são 70 sábios, não é que eles trabalharam em conjunto, como foi, por exemplo, a tradução para a Bíblia para o inglês, a tradução King James, né? Você tem ali uma comissão que trabalhou junto. Não, cada um traduziu a Bíblia inteira sozinho. Quando eles juntaram, né? Então tinha 70 Bíblias traduzidas, estava tudo traduzido exatamente igual, né? Então, por isso Septuaginta, a tradução dos 70. Lá pontificara também uma escola de exegetas, lembre-se que exegeta é um comentarista, um intérprete das Sagradas Escrituras. Judeus que procuravam no Pentateuco a resposta para todos os graves problemas da filosofia grega e que viam nos heróis do Antigo Testamento os símbolos encarnados da razão, da sabedoria e das virtudes que Platão e os estoicos já haviam definido. E lá vivia, sobretudo, o grande rabino Filon, contemporâneo de Cristo.
Ele nascera no ano 20 a.C., como acho que a gente já comentou aqui. Judeu fiel e devotado à causa da sua nação, a ponto de arriscar por ela a sua vida, mas ao mesmo tempo imbuído da doutrina das ideias segundo Platão. O muito santo Platão, isso está em entre aspas para dizer que foi um termo usado pelo próprio Filon, do simbolismo pitagórico dos números da teoria estoica das causas finais, procurava conscientemente utilizar a cultura grega e colocá-la a serviço da sua fé.